Bom dia a todas e todos. Vamos compor, em primeiro lugar, a mesa aqui da primeira reunião da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, chamando aqui o ministro Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, onde está situada esta comissão, ministra Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente, ministro Mendes Ribeiro Filho, da Agricultura, ministro Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, e a gauchada já está tomando conta aqui, viu? Para nossa alegria, né, Mendes? Com quem eu fui deputado estadual. Convidar também os representantes da sociedade civil, Francisco Dalquiavon, Chicão, do MST, e o Romeu Leite, da Câmara Temática de Agricultura Orgânica, CETAL. Estamos esperando ainda, e possivelmente venha, mas está vindo de viagem de Santa Catarina a deputada Lucy Choinack, que é coordenadora da Frente Parlamentar de Agroecologia no Congresso ou na Câmara Federal, e deverá chegar em algum momento, e chamaremos ela à mesa. Só uma palavrinha inicial, como nomeado pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral, Gilberto Carvalho, como secretário executivo desta comissão, pela Secretaria-Geral da Presidência, e dentro da Secretaria-Geral pela Secretaria Nacional de Articulação Social, a SNAS, como dizer apenas da alegria, da honra, do orgulho de poder abrir esta primeira reunião da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Dizer que é também um dia muito importante, porque hoje é o Dia da Consciência Negra. É uma data também que nós devemos sempre lembrar, porque na história brasileira, muitos companheiros e companheiras negros sofreram o que sofreram, e é preciso, portanto, lembrar esse dia e esta data como um dia de consciência de todos nós, cidadãos e cidadãs, brasileiras e brasileiros. E instalando hoje esta Comissão Nacional, nós podemos dizer que este é um momento de alegria, e que este é um momento em que governo e sociedade aqui representados, com 14 membros titulares e 14 membros suplentes, vão fazer e construir uma política nacional de agroecologia e produção orgânica. E fazemos esta mesa de instalação agora aqui. Daqui a pouco eu vou anunciar também a presença de muitos secretários aqui, ou alguns que eu já conheço aqui, Walter Bianchini, do MDA, Maia Takagi, do MDS, secretário de Segurança Alimentar, Paulo Guilherme, do MMA, Caio França, do MAPA, Caio Rocha, Caio França é outro aqui, Caio Rocha, do MAPA, a gauchada, viu? Tem tanto gaúcho aqui que a gente começa a se confundir, viu? O Roberto Vizentim está aqui também, mas depois vamos fazer um anúncio formal aqui. Quero chamar para a mesa também a deputada Lucy Choinack, coordenadora da Frente Parlamentar de Agroecologia, não sei se é do Congresso ou da Câmara Federal. Do Congresso. E quero anunciar também aqui, saudar a presença do secretário nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência, Paulo Maldos, que é meu chefe, na verdade, e que a emoção do momento, acabei esquecendo de citá-lo aqui, e a sua presença. E outros ainda que eventualmente estejam aqui, que não fazem parte da comissão, mas que estão prestigiando este momento tão importante desta instalação hoje aqui, no Dia da Consciência Negra.
Deputada Lucy, pela ordem. Primeiro, bom dia. Dizer que a nossos ministros, somos uma mesa extraordinária de lideranças tão comprometidas com um outro projeto para o Brasil, que começou com Lula, que continua com Dilma, e nós, inseridos nesse projeto extraordinário, e eu, ouvindo o Chicão falar, que começa, eu acho que não acredito que não é só começa, é continua articulando uma resistência que se teve histórica de defender a agroecologia, pessoas isoladas produzindo, teimando, resistindo, dizendo que era viável, que era possível, né, enfrentando os preconceitos, porque dizia que a agroecologia não tem ciência, não tem técnica, é uma produção sem conhecimento. E eu dizer para Isabela Teixeira, esses dias eu estava num assentamento e um agricultor veio me dizer uma palavra muito importante. Ele dizia, por que a agroecologia, a produção, ela é algo tão extraordinário? Ela tem uma diferença profunda da produção química, porque o químico você recebe um receituário pronto, e tu aplica, e tu não precisa cuidar dela, não precisa conhecer a terra, não precisa conhecer as plantas, não precisa conhecer os insetos, não precisa conhecer nada. Tu aplica e espera o resultado. O que dá, tu vai colher. Tu comprou o resultado. A agroecologia, não. Você precisa pensar, precisa conhecer a terra, precisa conhecer as plantas, precisa conhecer os animais, precisa amar a terra, precisa ter amor à produção. Ela muda de concepção e de valores. Por isso, ela é algo extraordinário. Ô Gilberto Carvalho, estou feliz porque a gente pode estar junto nessa caminhada. E na Câmara, a primeira vez que a gente consegue ter uma frente parlamentar em defesa da agroecologia, da produção, e poder trabalhar junto com o nosso governo, em sintonia, junto com o nosso governo, com os movimentos sociais, com quem já está produzindo, com quem está se inserindo, e com uma política de Estado, que é isso que a gente está precisando, porque a produção ela existia, mas era as pessoas individualmente ou se organizando de uma forma muito difícil. Mas agora, com o nosso governo, eu acredito que a gente vai fazer um grande trabalho de valorização mesmo e da produção, que a gente não é só produzir para o mercado, nós precisamos produzir para a saúde, para a vida. O que a gente quer que as pessoas comam? E eu faço, volta e meia, uma pergunta para as mães. O que a gente quer dar de comer para os filhos? Sabe que a gente pensou quantos quilos de veneno a gente dá por ano? Então, se a gente começar a refletir o que concepção de vida, de saúde, o que a gente quer, acredito que a gente vai ter um grande sucesso. E ela já é um sucesso, porque reúne tantas forças políticas e sociais e técnicas do Brasil. Por isso que estou muito feliz. Está nesse momento exatamente aqui, está nessa coordenação da Frente Parlamentar, com o nosso governo, da presidente Dilma, com ministros tão comprometidos com a causa, com lideranças tão comprometidas. Meu muito obrigado e a minha gratidão eterna para mim poder fazer parte deste projeto, porque quando a gente faz coisas boas, a gente se encanta pelaquilo que a gente faz, porque precisa levar o encanto para a mudança. A mudança não é feita sem encanto, sem animação, sem entusiasmo e sem alegria. Por isso é muito importante a gente estar no dia de hoje aqui nessa construção que está sendo feita do plano produção orgânica no Brasil. É da organização dentro do nosso Estado, dentro do nosso governo. Muito obrigado e vamos estar juntos nessa caminhada mais do que a gente imagina. Muito obrigado. Que Deus nos ajude, né? Obrigado, Lucy, pela presença, pelo apoio. Vou chamar agora o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Bom, muito bom dia a todos e todas. Queria saudá-los, saudá-las. Saudando aqui os companheiros da mesa, começando pelo Silvino, que coordena esse trabalho da Comissão Nacional, aqui a nossa mesa, os meus companheiros de ministério, o Gilberto, a Isabela e o Mendes Ribeiro. Saudar também a deputada Lucy Choinac, que tive a oportunidade de, inclusive, participar do ato de lançamento da Frente Parlamentar
que a Lucy coordena. Eu acho que é uma iniciativa importante no âmbito do Legislativo para apoiar as políticas públicas voltadas à agroecologia e à produção orgânica. Saudar também os representantes aqui da sociedade civil, o Chicão e o Romeu, enfim, a todas as pessoas que aqui estão. Alguém já disse aqui, eu creio que é verdadeiro isso, acho que é um momento de fato histórico, né? Nós tivemos, se a gente for analisar no passado, a instituição de organismos semelhantes para discutir políticas públicas envolvendo a sociedade civil e vários órgãos de governo. E, em homenagem, inclusive, à Maia, que está aqui, né, eu poderia citar o CONSEA como exemplo. Eu acho que, ao longo dos anos, né, o CONSEA foi constituindo um espaço de debate entre governo e sociedade, um debate aberto, franco, né, pontuando necessidades de avanços, pontuando insuficiências, né, que as políticas públicas eventualmente apresentem, né, mas sempre num debate muito importante. Foi se constituindo um conjunto de políticas públicas, orientando vários ministérios a conduzir essas políticas e produziu avanços importantes na área de segurança alimentar. Cito esse exemplo porque ele está diretamente, digamos, relacionado ao debate que nós fazemos aqui, né? Portanto, criar a Comissão Nacional significa nós criarmos um espaço formal de discussão entre governo e sociedade civil, que está articulado com a Câmara Interministerial, obviamente, para a execução das políticas. Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai poder avançar nas políticas públicas que visam o apoio, o fomento, o estímulo à agricultura ecológica e à produção orgânica e sustentável no nosso país, né? Nós temos iniciativas, seja da sociedade civil, nós temos, e no diálogo com vários órgãos de governo, nós temos políticas públicas que foram constituídas nos últimos anos, né? Mas todos nós que aqui estamos reconhecemos que essas políticas ainda são insuficientes para a gente poder dar um passo adiante, né? Eu acho que o objetivo aqui é justamente esse objetivo de dar o passo adiante. O Romeu e o Chicão colocaram várias dificuldades, né, que quem quer produzir de uma forma sustentável, né, ecologicamente ou organicamente, encontra no nosso país, né? Acho que é justamente pegar esses nós, esses impasses, esses gargalos, discutir isso e como isso pode ser aperfeiçoado num conjunto de políticas públicas, né, além de outras novas questões que possam ser postas aqui. Acho que esse é o grande desafio da comissão. Vou pegar alguns exemplos, né? Como é que um agricultor que quer produzir, né, de forma alternativa, acessa o crédito, as dificuldades que tem. Até o Romeu não falou tanto sobre isso, mas todos sabemos as dificuldades que existem lá no sistema financeiro para poder acessar o crédito de forma adequada. Então, como é que nós vamos enfrentar isso? Como é que nós vamos fazer uma articulação adequada naquilo que eu poderia chamar aqui de produção do conhecimento, seja na assistência técnica, na extensão rural, aproximando a assistência técnica e a extensão rural da pesquisa, tá? Para a gente discutir essa questão dos insumos, seja de sementes, seja de outros insumos necessários para a produção. Nós temos iniciativas, inclusive, né, de empreendimentos apoiados por políticas públicas que produzem sementes crioulas e que até exportam, inclusive, né, mas são iniciativas que estão, de certa forma, vamos dizer assim, resistentes. A gente precisa dar escala, dar condição que isso se desenvolva de forma mais efetiva. Como, então, portanto, aproximar essa questão da assistência técnica, da produção do conhecimento, da pesquisa, né? Eu acho que esse é um grande desafio. Como nós vamos dialogar com o Pronacampo, que é o grande desafio que a presidenta Dilma lançou agora, em abril desse ano, né, buscando discutir um processo educacional que respeite as peculiaridades do meio rural, né? Como que essa nossa política se relaciona com isso? Como a gente vai articular isso com o Pronatec? Como é que a gente pode fazer o Pronatec ser um instrumento, né? Existem iniciativas, eu não vou aqui para ficar enumerando elas, mas existem iniciativas, né, em todas essas áreas, de certa forma,
existem iniciativas no apoio à comercialização, um conjunto de temas que podemos e devemos debater aqui para orientar políticas públicas, para que os ministérios que aqui estão possam constituir essas políticas públicas de forma mais efetiva. Acho que esse é o grande desafio da Comissão Nacional e da Câmara Interministerial, que são os dois instrumentos que o decreto constituiu, né, como, digamos assim, como uma institucionalidade democrática, governo e sociedade, para debatermos os temas da agricultura ecológica e da produção orgânica e avançarmos nesse sentido. Então, eu queria aqui saudar a todos vocês, agradecer a disposição de vocês estarem aqui para ajudar na construção dessa política pública, seja quem representa instâncias de governo, seja quem representa a sociedade, né? Acho que é muito importante. Eu não vou, eu acredito que os outros ministros também vão ter outras agendas hoje, né? Nós não vamos ficar a reunião inteira. O Bianchini, nosso secretário nacional da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, vai permanecer aqui na reunião, acompanhando. É a área do Ministério que tem sob sua responsabilidade também esse tema, né? E nós queremos ser, obviamente, um parceiro para a construção dessa política. Eu queria concluir a minha fala fazendo dois convites para as pessoas que aqui estão. A primeira delas é que amanhã, né, o Silvino fez referência ao Dia Nacional da Consciência Negra, né, seria para o evento que vai acontecer amanhã no Palácio do Planalto, deveria ser hoje, mas como a presidenta está retornando de uma viagem internacional, o evento foi transferido para amanhã, mas vão ser alguns anúncios importantes na política nacional para tratar de algum tema importante para nós na questão quilombola, por exemplo, né, entre outras questões. Então, convidar as pessoas que aqui estão, que estejam em Brasília, eventualmente amanhã, para participarem da atividade no Palácio do Planalto. E, segundo, nós estamos abrindo amanhã, quarta-feira, a Feira Nacional da Agricultura Familiar da Reforma Agrária. Esse ano vai ser no Rio de Janeiro, lá na Marina da Glória. Nossa intenção é que ela seja itinerante, não fique só num estado. No ano que vem vamos fazer no outro estado, obviamente. Mas lá, nesta feira, nós temos, sim, né, entre outras experiências organizativas, né, e empreendimentos econômicos da agricultura familiar e da reforma agrária, nós temos várias experiências de produção ecológica e orgânica que estarão lá. Nós temos cerca de 650 empreendimentos lá presentes, né, muitos deles que produzem organicamente, produzem ecologicamente. Né, vamos lançar algumas questões importantes, né, parcerias com o setor hoteleiro, com o setor de redes de varejo, para a colocação de produtos agroecológicos, para a Copa Orgânica e Sustentável, enfim, um conjunto de questões que nós estaremos aproveitando a Feira Nacional para dar mais visibilidade, mais divulgação. Então, eventualmente, quem cruzar pelo Rio de Janeiro entre quarta-feira dessa semana e até domingo, a gente faz o convite para se fazerem presentes na Feira Nacional. Obrigado. Obrigado, ministro Pepe Vargas. Passo a palavra para o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho. Meu caro Silvino Reck, tu pode ver que os meus cabelos mudaram, a minha voz não. A minha satisfação, a minha alegria de estar aqui contigo. O nosso ministro Gilberto disse que aquela Assembleia do Rio Grande, com a nossa presença, deveria ser diferenciada. E era. Realmente era. Coisa do século passado. E a Lucia eu conheci como deputada na mesma época em Santa Catarina. Deixa, não dá bola para isso, Silvino. Eu quero dizer do teu talento, da tua capacidade de trabalho. Eu imagino a tua alegria de ver esse quadro na tua frente. Essas coisas acontecendo por todas as tuas lutas que eu tanto acompanhei. Ao Gilberto Carvalho, grande ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, meus cumprimentos pelo trabalho maravilhoso. Quero saudar a Isabela Teixeira, nossa secretária de Estado do Meio Ambiente, nossa ministra de Estado do Meio Ambiente, o Pepe Vargas, meu colega de bancada, ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, que tem feito um trabalho extraordinário. Luci, a emoção que tu falastes aqui, todo mundo viu.
todo mundo percebeu o que representa para o parlamentar ter o seu trabalho reconhecido e, mais do que reconhecido, aproveitado. É muito difícil ser deputado. Agora, deputada com a qualidade que tu tens, com o ideal que tu carregas, tu pode participar de uma cerimônia como esta e dizer: isso tem a minha participação. Eu sei o que eu trabalhei por isso. Meus cumprimentos, Luci. Como deputado, eu continuo vendo o Ministério da Agricultura da Câmara. E o que isso representa? Continuar vendo a necessidade das mudanças ocorrerem. Percebendo que a sociedade tem uma visão do Estado longe do produtor. O Estado tem que estar perto do produtor, tem que estar estendendo a mão para o produtor. E acho que esta é a grande tarefa iniciada pelo governo Lula, que agora nós prosseguimos no governo Dilma. Chegarmos perto de quem produz. Colocarmos o Estado, e quando eu falo Estado, eu falo em poder público, ao lado daquele que está produzindo alimentos e que muitas vezes é um simples morador rural com extremas necessidades e que pode, sim, se tornar um grande produtor com o apoio das políticas públicas que possamos desenvolver. Temos feito um trabalho muito forte, orientado pela presidente Dilma, no sentido de que a política de crédito que temos na agricultura possa se transformar claramente numa política agrícola. E um programa nacional como esse tem uma missão principal: formar uma política nacional para esse segmento. E se nós tivermos uma política nacional para esse segmento, os setores da sociedade não perguntarão mais por que o mercado sempre recebe vantagem, por que falta o alimento de qualidade em cima da mesa, por que acontecem determinadas situações que não possamos explicar. Nós estamos organizando o setor. E esse trabalho que está sendo feito comandado pelo Gilberto Carvalho, é alguma coisa que realmente nós teremos frutos logo, logo que possamos colher. O Brasil agroecológico. Me lembro das discussões do Código Florestal. Elas aconteceram, as discussões, mas é evidente que era necessário que houvessem as discussões. O Brasil precisava caminhar. Houveram contestações, existiram? Sim, contestações existiram. Mas mais um passo foi dado. Como esse passo, extraordinária importância, está sendo dado do dia de hoje. Por isso, os meus cumprimentos pela produção do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e à disposição do Ministério da Agricultura, junto com o Embrapa, junto com o Conab, junto com todas as suas secretarias, poder auxiliar, porque realmente estamos avançando. A regionalização, o Ministério da Agricultura perto das pessoas, a Embrapa buscando ficar cada vez mais em consonância com os anseios do produtor no que diz respeito à pesquisa, e, ora, cumprindo o nosso papel, que temos certeza será coroado de êxito com programas como este. Muito obrigado. Obrigado, deputado, sempre deputado, e ministro hoje, Mendes Ribeiro. Passo a palavra para a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Obrigada, Silvino. Bom dia a todos, todas. Eu vou falar aqui 3 ou 4 coisas, contando um pouco a história, porque eu fiz parte da construção, na década de 80, daquilo que foi o primeiro momento de inflexão na área ambiental, do ponto de vista legal, sobre a questão do uso excessivo de agrotóxicos no Brasil, que foi a promulgação da lei, em 89, de agrotóxicos no Brasil. Aliás, quando foi que mudou, deixamos de falar de defensivos agrícolas, passamos a falar de agrotóxicos no Brasil. Tá? Isso é resultado do programa Nossa Natureza, que levou, inclusive, à criação do IBAMA. Um pacote ambiental em que ali se disciplinava um novo modelo de autorização e registro de agrotóxicos no Brasil, mas o outro lado da moeda era mostrar que o Brasil deveria usar menos agrotóxicos e que o Brasil deveria ampliar a sua vocação de produção de alimentos de maneira mais sustentável, mais orgânica. E lá atrás, ainda na década de 90, começaram os grandes projetos demonstrativos no Brasil, na área ambiental, para dizer que era possível fazer. Eu estou vendo o Zimmermann aqui, que é um lutador da questão, na época dos PDAs, ainda dos dinheiros do PPG-7. Eu sou velha, eu sou precoce. Eu sempre gosto de falar que eu não sou velha, sou precoce, sabe, Gilberto? E não torço para o Palmeiras. Mas, enfim, mas tem, obviamente, esse contexto, eu estou voltando um pouco na história, para dizer, quando o Gilberto me ligou ano passado, eu falei assim, Isabela, como é que está esse negócio da agroecologia? Gil me telefona. Eu falei, Gil, estão todos aqui debatendo, nós estamos acolhendo e verificando como é que a gente dá esse prosseguimento para mostrar esse novo caminho que foi possível acabar por se concretizar este ano com a assinatura do decreto da Presidente da República, que o Gilberto foi um ator estratégico, como Tereza, como Maria Emília no Conselho, como a Maia, como o Pepe, como o Florencio, quando assim que chegou no primeiro ano de governo da Presidenta Dilma, todo mundo estava meio contaminado ou dominado, com a gente carioca gosta de falar, sobre a ideia da agroecologia, de a gente dar um espaço para a formulação dessa política, mais do que isso, para fazer uma avaliação concertada das iniciativas de governo naquilo que é uma vocação do governo do Brasil, que é produzir alimentos, e entendo eu, com essa abundância de meio ambiente, de biodiversidade e recursos naturais, com sustentabilidade. Isso significa mudar padrões de produção e consumo, isso significa trabalhar com a juventude, isso significa dar espaço para a mulher no campo, isso significa trabalhar de maneira muito ambiciosa projetos de conservação de recursos naturais e da água, isso significa aquilo que olho aqui para o Chicão, a reforma agrária, a inclusão social, a redução de desigualdades, e aquilo que a Lucy, sempre desde o primeiro momento, foi uma aliada sustentável naquilo que foi o debate do Código Florestal em relação a regularização ambiental das propriedades dos pequenos agricultores, da agricultura familiar e da oportunidade que a regularização ambiental deve oferecer para a agricultura orgânica nesse país. Ela foi uma aliada, e eu gosto de falar isso publicamente, porque, no início, poucos eram aliados. E, na realidade, tinha muito mais uma polarização, querendo manter a situação como estava, do que buscar saídas em que você pudesse conciliar o social com o ambiental, que foi o que a presidenta Dilma insistiu em conseguir um caminho inovador em que nós pudemos trabalhar conjuntamente, eu, Mendes, Pepe, Gilberto, todos, num trabalho de governo, buscando essa conciliação que o novo Código sinaliza. Eu acho, Chicão, que o Código ele oferece boas alternativas para a gente explorar. Ontem mesmo eu estava em reunião com todas as lideranças da agricultura familiar, na semana passada com o pessoal do agronegócio, na semana anterior com o pessoal do setor florestal, com as ONGs ambientalistas, todos vão implementar o Código Florestal. O Cadastro Ambiental Rural é o primeiro passo para que a agricultura familiar e para que a agricultura orgânica ganhe esses novos contornos. Naquilo que é a regularização ambiental dos chamados territórios prioritários para a produção de orgânicos nesse país, e da agroecologia, e naquilo que tem a ver com as novas práticas, com a assistência técnica, tudo isso que nós queremos inovar do ponto de vista do que o plano está trabalhando. Da mulher no campo à questão do acesso mais justo a alimentos mais orgânicos, mais sustentáveis, e a redução do uso de agrotóxicos nesse país. O Brasil não precisa ser o campeão de uso de agrotóxicos do Brasil para ser o maior produtor de alimentos do mundo. Isso eu tenho firme convicção, porque nós temos o Embrapa, que nos dá o caminho de inovações tecnológicas, nós temos uma agricultura familiar que vai ter um papel cada vez mais importante na produção de alimentos para a população brasileira, mas não precisamos fugir da nossa vocação de produzir alimentos e conciliar o uso de recursos naturais. Ao contrário, nós temos que ser ambiciosos com o encanto que a Lucy nos coloca e com a responsabilidade social que a agenda nos impõe de enxergar toda a diversidade de situações e de brasileiros que estão hoje no campo. O Código Florestal revelou que o que existia era uma injustiça
colocada, porque você não conseguia diferenciar entre o pequeno, entre aquele que chegou a 100 anos, aquele que chegou a 20 anos, aquele que desmatou ontem. Todo mundo ficava no mesmo balaio de gato, como se todos fossem iguais, para as condições de manter a sua propriedade. Essa diferenciação é uma diferenciação que nós temos que ampliar naquilo que são as vocações e as condições econômicas, sociais e ambientais de produção de alimentos nesse país. Acho, sinceramente, eu tenho muito orgulho de ter, lá atrás, com a Maria Emília, quando ela foi ao Ministério, com toda a turma, falei assim, nós precisamos acolher, e o Ministério foi lá, junto com o Gilberto, junto com o MDA, junto com o MDS, apoiando a construção daquilo que seria o primeiro passo para uma política nacional de agroecologia e para um plano nacional de agroecologia. Muitos acham que poderia ter sido mais, eu também acho, mas a gente entende que o consenso ele tem que ser a linha de base para permitir que a gente continue usando. Então, acho que nós temos aqui uma excepcional oportunidade de trabalho, mais do que excepcional oportunidade de trabalho, uma atualização da agenda política naquilo que o Mendes fala, do Estado estar próximo do produtor, de enxergar os vários Brasis no mesmo Brasil, e, mais do que isso, construir a partir do que a sociedade está demandando. Aquilo que eu tive muito orgulho de aprender, de trabalhar com o presidente Lula, quando ele falava, senta e ouve. Isabela, senta e ouve. Fica ouvindo. Né? Fica ouvindo que você vai encontrar o rumo. E é isso, senta e ouve, e a partir de ouvir, a gente encontra o rumo, e a gente faz as transformações que o PEP sinaliza, a gente faz as mudanças que nós precisamos fazer com o encanto e com a responsabilidade daqueles que estão com a responsabilidade de conduzir políticas públicas que tenham aderência em todo o Brasil. Isso que a presidenta pede a nós. Por favor, me coloquem coisas que a gente possa mensurar resultados, que a gente possa transformar. Não tem marketing, tem muito trabalho, tem muita realização, e eu tenho certeza que com essa turma do Rio Grande do Sul, mesclado com a turma de Santa Catarina, com o Borogodó de São Paulo, e, obviamente, com uma candanguinha, que sou eu, entendeu? Eu acho que a gente consegue, sim, avançar naquilo que o presidente Lula sempre disse para a gente. Ainda tem paranaense aqui? Ah, tem, porque o Napoleão é paranaense, é verdade. É um domínio do Sul. Tem um domínio do Sul. Cadê o povo do Centro-Oeste? Só eu. Nordeste, cadê o nordestino? Cadê? Ah, tá tudo. Então, pelo menos, vamos. Está vendo como é a maioria? Sempre é. Porque eu falei do Lula, aparece na hora. Está vendo? Então, com o trabalho da gente poder cada vez mais juntos, mesmo na divergência de ideias, construir, ter a convergência de um país mais justo, um país, como a presidenta Dilma fala, que cresce, inclui e protege. Esse é o objetivo. Eu estou muito feliz de ter chegado a esse momento. É o ponto de partida. Não é um ponto de chegada, é um ponto de partida de uma luta que eu tenho certeza que vai permitir que o Brasil produza alimentos mais saudáveis, mas, mais que isso, vai levar a uma inclusão econômica, uma redução de desigualdade, não só social, mas ambiental em nosso país. Isso é absolutamente importante. Quando a gente anda pelo Brasil, a gente vê quanto que ainda precisa fazer, por exemplo, nas zonas de amortecimento das unidades de conservação. Nós temos que acabar com essa mentalidade de que quem produz alimentos de maneira sustentável está impactando uma área protegida. Essa visão que ainda tem muita injustiça nesse país, ainda tem muita desigualdade em torno de defender a lei. Nós temos que buscar os caminhos que a lei nos dá para essa sustentabilidade, para a inclusão social e para o crescimento econômico. Então, eu fico muito feliz, parabéns, vocês vão ter um trabalho, eu estou vendo aqui, o Silvino me mostrou uma agenda enorme, com vários grupos de trabalho, enfim, mas, Gilberto, acho que a gente vai ter mais trabalho para frente, para conversar com a chefe, mas eu tenho certeza que é um Brasil melhor, é um país mais justo e é um país que se mostra cada vez mais sustentável. Então, bom trabalho para vocês, obrigado pela chance de aqui estar e, mais uma vez, cumprimentar aqueles que foram determinados desde o início e não deixaram a peteca cair. Foram lá na minha sala e falaram, por favor, vamos fazer, e por causa dessa determinação de vocês, nós conseguimos chegar até aqui. Então, bom dia a todos, bom trabalho, e espero os próximos capítulos com as próximas emoções. E o Gil vai ligar para mim e vai falar, Isabela, eu preciso fazer tal coisa. E a gente vai atrás, liga para os Mendes, liga para o Pepe corre atrás, e a gente, com isso, vai fazendo as transformações. E a Lucy, lá no Congresso, para nos ajudar, junto com os nossos deputados disfarçados. Nós temos 2 ministros aqui, deputados, não é isso? Então, nos ajudam também com toda essa interlocução. O Código Florestal é um novo caminho. A aplicação do código, a transparência em fazer o cadastro ambiental rural vai mostrar um Brasil que ninguém conhece ainda. É o único cadastro que o povo do campo não tem. Então, nós vamos tirar os mitos da sala e vamos colocar dentro da sala as realizações, que eu acho que é muito mais fácil, e colocar os sonhos. Tá? Acabamos com os mitos e vamos atrás das realizações dos sonhos, fazendo aquilo que é a melhor coisa do mundo, prosear, e, com isso, trazer todo mundo para perto. Parabéns para vocês, muito obrigada, e estou à disposição para
segundo tempo do jogo, que são os próximos 2 anos, pelo que eu entendi aqui. O Silvino está todo animado. Dá um trabalho do cão, mas tudo bem. Vamos embora, vamos juntos. Obrigada a todos. Obrigado, ministra Isabela. Passo a palavra ao último aqui que vai fazer essa abertura, ministro Gilberto Carvalho, que é quem cedia aqui esta comissão. Bem, queridas companheiras, queridos amigos, queridas amigas, tá ligado? Então vai aqui. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a presença de todos vocês. Vocês da sociedade que, com a sua teimosia, com a sua persistência, com a sua pressão, nos fizeram chegar até aqui, nos ajudaram a chegar até aqui. Eu nunca me esqueço, ainda no governo Lula, da insistência que vocês fizeram para ter um café da manhã orgânico com o Lula, que vocês sabiam que, quando ele se desse conta da importância desse mundo, ele começaria a fazer o governo dar passos. Desde então, foi uma insistência grande de vocês. Eu sei o quanto custa, o quanto é difícil. O meu deu apenas um depoimento de tantos outros. Quanto é difícil hoje no Brasil fazer cultivo orgânico, agroecológico. Tudo é contra. Você não tem insumo registrado, você tem uma dificuldade imensa. Eu falo, como um grande produtor que eu sou, da minha kitnet rural com 3 hectares de orgânico. É uma coisa difícil. Eu fui domingo à noite fazer compra, que eu sou um cidadão daqueles que ainda ajudam a mulher em casa de vez em quando. E você chega lá, o pé de alface que o nosso joio produz, está lá na gôndola do mercado a R$8. Aí do lado tem um pezinho de alface verde, do mesmo jeito, a 3. É evidente que você vai comprar o de R$3. Está longe ainda do nosso sonho. Nós temos que ser ambiciosos. Nós não estamos aqui para falar que agroecologia e orgânico é um campo alternativo. Nós não queremos alternativo. Nós não queremos a história do small is beautiful, o que é pequenininho é legal. Não é isso. A ambição aqui é grande. A ambição é fazer com que se mude a lógica da produção agrícola no Brasil, que se mude o modo de vida e de consumo, de distribuição. Nós estamos com a ambição de mudar a sociedade, e é um grande mosaico. Ali você ajeita a questão do sem terra, dos indígenas, ali você tem que cuidar da questão da pequeno comércio, ali você tem que cuidar da questão dos direitos dos quilombolas, ali você tem que cuidar da questão da fome, enfim. É uma grande mudança que você tem que fazer. Mas um traço fundamental é, de fato, a questão da produção, da distribuição e do consumo. E aqui nós estamos cuidando disso. Nós estamos cuidando para que a gente mude a cultura. E toda vez que a gente fala em mudar em cultura, é muito difícil. É muito mais fácil para um camponês, vendo um pasto cheio de braquiária de mato que ele quer plantar, você tascar lá um aldrinho, alguma coisa lá, um químico, um Roundup, do que você botar enxada e botar uma gradezinha para virar aquilo e a braquiária volta. Enfim, é todo um processo. Eu estou falando isso aqui para a gente ter clareza de que o passo que nós estamos dando aqui ele é importante, mas ele está longe de ser a grande festa. A grande festa vai ser no dia em que nós conseguimos, de fato, mudar a lógica, massificar esse processo, e o próprio governo está convencido disso. Por isso, ao mesmo tempo que eu saúdo a presença de vocês e, carinhosamente, a presença da Lucy, que é uma batalhadora histórica dessa causa, da agricultura familiar, da justiça no campo, da reforma agrária e agora também do cultivo agroecológico e orgânico, e o braço nosso legislativo é essencial, eu queria valorizar, e que vocês valorizassem muito aqui, a presença do pessoal do governo. Não é fácil trazer ministros a uma mesa rompendo as agendas difíceis, significa que o governo está fazendo uma escolha. Então, Baixinho, meu querido ministro da Agricultura, a tua presença aqui é muito importante, Mendes. É muito difícil, historicamente, fazer o ministro da Agricultura sentar. Você é o primeiro. E nós temos que aproveitar esse momento propício de nós termos um cara como o Mendes, uma cara como a Isabela e um cara como o Pepe, nesses 3 ministérios que são essenciais para o nosso trabalho,
porque é gente do diálogo, gente de cabeça aberta. Aproveitem esse momento. Eu estou aqui só para encher o saco, na verdade, só para, quando eu era pequeno, a gente dizia que baixinho serve para pintar rodapé, dar certos recados e fazer os grandes brigar. Eu estou aqui para fazer os grandes se entenderem. O único papel da Secretaria-Geral aqui é esse, de um lado, trabalhar a questão da participação, porque um programa dessa natureza e dessa importância não pode ser feito sem a sociedade, e por isso a importância da comissão, mas a essência do trabalho está nesses ministérios. Então, o Mendes falou da Embrapa. Olha, Mendes, o papel que a Embrapa pode cumprir nessa nossa tarefa aqui é essencial. Sem pesquisa, sem extensão, sem trabalho, sem abrir fronteiras, fica muito mais difícil. E a Embrapa, que é heróica no sentido de ter feito novidades tão extraordinárias no Brasil, tem esse desafio importante. Da mesma forma, o papel da Conab. A Isabela, com toda a questão ambiental, toda a questão dos licenciamentos, toda a questão da orientação para essa nova forma de cultivar a natureza. E o Pepe, com toda a questão da reforma, da questão da pequena agricultura familiar e da terra, que é um campo privilegiado, sem dúvida nenhuma, na agricultura familiar, para esse desenvolvimento desse tipo de cultivo e de cultura nova da relação com a natureza e com a terra. Falta aqui, é verdade ainda, eu quero valorizar muito a presença do MDS, através da Maia aqui, porque também é uma área importantíssima para nós, e falta aqui a Anvisa, com todo o papel importante na área. Está na comissão. Quem está aqui da Anvisa? Opa, parabéns. Ótimo. Papel fundamental da Anvisa em toda a questão do licenciamento dos insumos, que tem sido um calvário para esse pessoal. Então, eu só queria destacar a nossa alegria, de um lado, por esse passo que hoje está sendo dado, mais um passo, e muito importante, mas, ao mesmo tempo, estimulá-los, a toda a comissão, a termos a grande ambição. Não vamos aceitar sermos apenas a cereja do bolo, ser aquela produção pequena para a classe média brasileira consumir. Vamos ambicionar, mudar a lógica da produção brasileira, romper com essa coisa também de que só a agricultura familiar é que faz orgânico. Nós sabemos que já há grandes extensões de produção de cana, por exemplo, que estão adotando insumos orgânicos. Isso é importante para nós, não temos que ter preconceito quanto a isso. Nós temos que cuidar da saúde do povo brasileiro, cuidar, enfim, de uma relação adequada, insisto, da nossa relação com a terra, da nossa relação com a distribuição e com o consumo. Eu quero, então, agradecer mais uma vez a presença de todos, cumprimentar o Silvino, que assume essa coordenação, insistindo que a Secretaria-Geral está aqui para prestar um serviço de mobilização, de articulação, mas que as coisas acontecem dentro do governo, na esfera desses ministérios. Portanto, mais uma vez, agradecer pela sua presença e dizer para vocês que, apesar de estar na segunda divisão, o verde da esperança palmeirense continua, e o verde é ecológico, e vamos para frente. Obrigado.